com o assunto de ontem à noite. O deputado federal Guilherme Boulos será, então, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macedo. Essa é mais uma mudança no alto escalão do governo, comandado pelo presidente Lula. Lideranças do Congresso estão avaliando que a escolha afasta Lula de vez do Centrão. Vitória Bel é quem está acompanhando essa indicação, a nomeação de Guilherme Boulos e também essa repercussão imediata. Vitória, as suas informações. Boa tarde, Bruno, Márcia, para todos que nos acompanham. É um afastamento, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente sabe que o presidente Lula pode dar uma guinada na articulação com o Centrão a qualquer momento. Mas, por enquanto, a sinalização dos líderes do Congresso Nacional, dos parlamentares de centro, a avaliação deles é de que essa nomeação de Guilherme Boulos significa, sim, um distanciamento ainda maior do governo, entre o governo e o Congresso Nacional. Isso porque, vamos lembrar que Guilherme Boulos foi um dos responsáveis por organizarem as últimas manifestações contra a PEC da blindagem, contra o avanço do projeto que previa anistia a presos e condenados por tentativa de golpe, manifestações essas que geraram todo um ambiente popular na sociedade contra o Congresso Nacional, o que deixou os líderes de centro, principalmente, muito irritados com o governo por entenderem que o Palácio do Planalto teria feito parte também da articulação dessas manifestações. Pois bem, a nomeação de Boulos foi interpretada por eles justamente como uma sinalização de que o governo pretende sim continuar levando o enfrentamento entre o governo e o Congresso para as ruas, levando as pautas para a sociedade avaliar, como forma de pressionar as lideranças de centro a tocarem as pautas de interesse do governo aqui no Congresso Nacional. Então, o que os líderes disseram aqui pra gente, por exemplo, é que o governo tem feito justamente uma espécie de morde-a-sopra, né? Um jogo duplo. Por quê? Vamos lembrar que também o Planalto tem procurado o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para tentar fazer uma articulação com deputados de centro que ainda possam fazer parte da base governista, que ainda possam demonstrar fidelidade à base governista. Então, o que acontece? O Planalto está investindo, ao mesmo tempo, num confronto com o Congresso Nacional por meio da incitação da sociedade nas ruas, representado isso por meio da nomeação também de Guilherme Boulos, e ao mesmo tempo o Planalto também pede ajuda do presidente da Câmara para negociar. Então é como se, de acordo com esses líderes, é como se o governo estivesse se programando para continuar batendo e depois negociar para conseguir uma margem de lucro maior nessa negociação. Então o famoso morde-a-sopra foram que contaram os líderes que conversaram com a gente mais cedo. Claro que também a nomeação de Guilherme Boulos ajuda o governo Lula a se aproximar mais ainda de movimentos sociais esses que já são liderados por pessoas mais jovens, de outra época, que não é a época em que o presidente Lula foi sindicalista. Vamos lembrar que Boulos foi líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em São Paulo. Então, Boulos tem essa conexão com a esquerda paulistana, importante dizer, né, da cidade de São Paulo. No interior a história já é diferente, mas Boulos pode trazer também esse bônus eleitoral para Lula de conseguir articular melhor a militância, tanto petista quanto do PSOL e de movimentos sociais para as eleições de 2026. Então, além dessa interpretação de ajuda nas eleições de 2026, também tem essa interpretação do Congresso Nacional de que Boulos faz parte de uma estratégia do governo, de um jogo duplo e de um morde-a-sopra para conseguir avançar com as pautas aqui no Congresso Nacional. Bruno e Márcia. Obrigada, Vitória Bel, pelas suas informações, e a gente vai seguir falando sobre a ida de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Quem vai comentar os bastidores aqui do que ficou de repercussão na capital e no governo do estado é a Beatriz Manfredini, que chega ao vivo agora em tempo real com a gente. Bia, as articulações aqui da base aliada ao governo em São Paulo viram com uma certa preocupação essa nomeação, né? Como é que vai ficar para 2026 os nomes, né, que vão concorrer também à Câmara? É uma preocupação do pessoal, viu, Márcia, aqui em São Paulo, porque Guilherme Boulos
é, claro, um deputado que teve aí votação expressiva nas eleições de 2022 e a preocupação é justamente para quem vai esses votos, para onde vão migrar, né? Boa tarde para você, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Então, o que acontece, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao PSOL aqui no estado de São Paulo, é justamente, então, esse medo de que o partido perca eleitores e perca tamanho, né? Principalmente na Câmara dos Deputados. Porque esse acordo, então, que foi costurado para Guilherme Boulos chegar ao governo federal, ele diz que Boulos não deve disputar a reeleição ou qualquer outra eleição no ano que vem. A expectativa, pelo menos, é de que Boulos fique até o fim de 2026 ao lado do presidente Lula, justamente para ajudá-lo ali na reeleição, como a gente ouvia a Vitória dizendo há pouco. Só que é o seguinte, na eleição de 2022, Boulos teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal. Ele foi o segundo deputado mais votado do Brasil e o primeiro mais votado do estado de São Paulo. Então, a dúvida é para quem vão migrar esses votos. O PSOL pode acabar perdendo, por exemplo, votos para o próprio PT, que apesar de um partido aliado, não é o mesmo partido e faz com que o PSOL perca representatividade na Câmara dos Deputados. A aposta do PSOL, pelo que eu ouvi, é que esses votos, grande parte deles pelo menos, migrem para Érica Hilton, também deputada federal da legenda, mas não todos, mesmo assim, então ainda há essa preocupação. E eles dizem que farão novas apostas em deputados federais ou candidatos que já estão na cena atual e também em novos, que atuam hoje como deputados estaduais aqui em São Paulo. O exemplo de Marina Elô. Ela é da Rede, mas a Rede é federada com o PSOL, então a representatividade ali continua de alguma maneira. Também há uma preocupação com o Senado. Inclusive, tem uma nota que saiu hoje da presidente nacional do PSOL dizendo que eles ainda veem Guilherme Boulos como um principal player do partido para disputar o Senado no ano que vem. Ele vem pontuando muito bem nas pesquisas, inclusive, né, nesse sentido, apareceu nas últimas, logo atrás de Eduardo Bolsonaro, do PL, que é uma pessoa que tem uma situação delicada e que provavelmente não vai disputar, pelo menos é isso que acreditam aí os pares, os aliados dele. Mas então Guilherme Boulos pontua bem também no Senado. Então, ele não concorrer a nenhuma eleição e permanecer até o fim ao lado do presidente Lula é uma preocupação nesse momento no PSOL. O nome de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, é muito falado pela centro-esquerda aqui em São Paulo e apesar dela ser da Rede, que é federada com o PSOL, a expectativa é que ela mude de partido, mude para o partido de Geraldo Alckmin, o PSB. Então o PSOL continuaria perdendo representatividade aí se Guilherme Boulos também não concorrer ao Senado. Então esse é o imbróglio atual que preocupa o PSOL neste momento aqui em São Paulo, né, dessa representatividade do tamanho do partido na Câmara ou no Senado. Lembrando que se Guilherme Boulos sair para disputar algum desses cargos, ele tem que deixar o cargo até abril no governo federal. Então permaneceria apenas 6 meses no governo do presidente Lula. Não foi isso que foi acertado, mas claro que a gente vai ter que acompanhar. Lembrando que apesar dessa força de Boulos, ele acumulou 2 derrotas à Prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024, acabou perdendo o segundo turno para Bruno Covas e para Ricardo Nunes, mas ficou com cerca de 40% dos votos, o que é considerado pela esquerda aqui na capital paulista uma votação bastante expressiva. Márcia e Bruno. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Lembrando que a Bia tem uma coluna no nosso site, jovempan.com.br, todas as atualizações do governo de São Paulo, os bastidores da política aqui do estado, você confere na coluna da Beatriz Manfredini. Agora vamos abrir os nossos comentaristas do dia, começando pela Priscila Silveira, mas está aqui com a gente também o Diego Tavares. Os dois vão ajudar, né, você, a nossa audiência e também todo mundo que está assistindo e ouvindo a Jovem Pan em todo o país, a entender melhor essa política que não é fácil, né, Priscila? Professora, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Quando a gente vê essa mudança estratégica no governo, né? 13º ministro do presidente Lula que foi mudado, né? Ele fez 13 trocas ao longo desse mandato. Isso significa realmente que houve um desgaste também com o anterior, com o Márcio Macedo, né? Várias situações ali que Lula chegou, inclusive, a criticar de forma aberta e pública o ex-ministro, e agora ele faz essa mudança estratégica antes do ano eleitoral. Como é que você enxerga tudo isso, Priscila? Boa tarde.
Boa tarde, Márcia, Bruno, Diego, a toda a nossa qualificada audiência. Nós percebemos, sim, um desgaste político, mas faz parte do jogo, né, Márcia? A gente observa que, anteriormente, o Centrão vem se descolando também do governo, isso já até falado. Num outro momento, o presidente Lula disse que não precisava do apoio, né, do Centrão e que a extrema-direita não voltaria ao cenário político. Então, fora a questão do voto do IOF, então, vários embates foram acontecendo, mas trocar ministros faz parte do jogo, principalmente no cenário que se aproxima com relação ao Senado, né, Márcia? A gente observa que, muito embora Guilherme Boulos tenha tido 1 milhão de votos, ele é um cenário importante na pauta da esquerda e, internamente, o PSOL ainda tem uma esperança, ainda que mínima, né? Isso é é um burburinho que se fala aí com relação ao PSOL e a possível candidatura do Guilherme Boulos, muito embora a Bia Manfredini nos tenha trazido aqui informações relevantes com relação ao que ele ficou de acertar, ou seja, que ele acertou com o presidente Lula, que é o quê? Não sair como senador, né? Então, até porque a gente tem uma janela e ele precisaria sair do governo até, no máximo, ali abril, salvo o melhor juízo, março até abril. Então, isso faz com que ele ficasse pouco no governo. Agora, é importante a gente também trazer aqui à baila o quê? Esse ministério que ele realmente está atrelado à questão de movimentos sociais. Então, a gente não só observa que ele se descola um pouco do Centrão, mas que ele aproxima e ratifica cada vez mais o interesse nessas pautas sociais, que é realmente o que, né, a ala da esquerda e o próprio governo, o atual governo, prega para poder ter ali os seus votos. Márcia. Ainda, Diego, quero ouvi-lo também sobre essa indicação do novo ministro agora, ex-deputado federal, então, já nesta terça-feira, Guilherme Boulos. A gente, olhando a última campanha eleitoral, o Lula fez vários acenos para a ala evangélica, enviou um documento, leitura de uma carta, inclusive, fez uma aliança com o Centrão, uma frente ampla para conseguir aquela vitória sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Recentemente também houve esse novo discurso de tentar reaproximar ou se aproximar dos evangélicos, mas indicando o nome de Guilherme Boulos, fica claro esse gesto, esse aceno a uma esquerda totalmente ligada a movimentos sociais, como nós vimos esse histórico. O que fazer, então, no ano que vem, numa eventual candidatura? Será, de fato, ligado à esquerda raiz ou haverá aceno para ambos os lados? Vamos lá, Bruno Pinheiro, essa questão é muito complexa. Uma boa tarde a você, meus parabéns pelos seus 25 aninhos, que Deus te abençoe sempre. Boa tarde, Márcia, boa tarde, Priscila, e a todos que nos acompanham nessa tarde em tempo real. Bruno, a questão é o seguinte, o movimento de Lula foi aquela história, vou arrumar o quintal de casa para depois trabalhar os problemas da rua. Lula não tinha expectativa de fazer qualquer acordo com o Centrão enquanto ele não sedimentasse bem a sua base junto à esquerda brasileira. E convenhamos, Guilherme Boulos, com os resultados que ele vem apresentando nas urnas nos últimos 5, 6 anos, 2 segundos turnos para a Prefeitura de São Paulo, essa expressiva votação para deputado federal, o faz cada vez mais um projeto, inclusive, de sucessão do próprio presidente Lula. E, considerando os movimentos da centro-direita e da direita, Lula não pode se dar ao luxo do risco de ter um adversário dentro da própria esquerda nas urnas no ano que vem. Isso seria, inclusive, interessante ao PSOL, considerando o tamanho que Boulos tem aqui no estado de São Paulo, uma grande forma do PSOL ter mais deputados federais eleitos seria justamente o lançamento de uma candidatura majoritária. Então, o Lula concretou o PSOL no seu palanque em 2026. E agora, tendo novamente a hegemonia no campo da esquerda, ele pode começar a trabalhar as alianças ali com o Centrão, com alguns partidos da centro-esquerda, inclusive até da centro-direita. Na minha avaliação, é muito difícil que ele consiga, diante, inclusive, das declarações de caciques do Centrão, caciques da direita, que nós já repercutimos aqui nas últimas semanas. A tendência é que se forme, de fato, uma ala de centro-direita que vai disputar contra o presidente Lula. Mas o fato é que trazer Boulos para dentro do governo é uma forma do presidente amarrar o PSOL e não correr risco de ter um problema, como eu disse, dentro da própria casa.